Glória a Jesus Cristo. Deus é bom. Lucas 23, versículo 26. E como não poderia deixar de ser, vamos falar sobre a cruz de Cristo. Sobre o caminho para a cruz e sobre a vitória da cruz. Lucas 23, 26. E vamos ler até ao versículo 47. Depois de ler, é importante nós mantermos o texto aberto, irmos acompanhando também para a palavra falar connosco. Então, 23, 26. E quando iam levando, tomaram um certo Simão, Cirneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que ele levasse após Jesus. E seguiu grande multidão do povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Caí sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos, porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com ele serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou. Salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em grego, romano e hebraico: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os nossos feitos. Mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. Inclinemos a nossa cabeça e oremos. Pai, nesta tarde, obrigado pela tua palavra, Senhor. Abre o nosso coração, que nós possamos ser sensíveis, Pai, e transforma-nos por meio da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem tomar o vosso lugar, meus irmãos. A cruz de Cristo. E eu gostava de falar de 3 tópicos dentro da cruz de Cristo. O caminho para a cruz, o momento da cruz e a vitória na cruz. O caminho para a cruz, o momento da cruz e a vitória da cruz. Na verdade, a cruz de Jesus não foi um acidente. A cruz de Jesus não foi um plano B. A cruz de Jesus não foi um imprevisto. Jesus se fez homem para ir à cruz. Jesus encarnou para ir
à cruz. No plano do Pai, desde a eternidade, estava planeado que Jesus Cristo se faria homem e iria à cruz. Estava planeado que ele ia trilhar o caminho da cruz. Jesus, em Mateus 16, versículo 21, ele vai dizer aos seus discípulos, desde aquele momento, ele disse que era necessário ir a Jerusalém, sofrer nas mãos das autoridades, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Em Apocalipse capítulo 13, versículo 18, diz que ele foi morto ainda antes da fundação do mundo. Então, na mente do nosso Deus, Jesus já tinha morrido. E qual é o propósito da sua morte? De que forma é que a morte de Jesus deve impactar a minha vida? Qual é o significado da morte de Jesus na nossa vida? O que é que a morte de Jesus representa para nós? De que forma é que a morte de Jesus Cristo mexe na minha e na tua vida? Porque na morte de Jesus há poder. Na morte de Jesus Cristo há poder. Nós lemos no versículo 46 que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. E nesta noite nós veremos que isso tem muita importância. O caminho para Deus está aberto, irmãos. Mas quando nós vemos o caminho para a cruz, primeiro Jesus mostrou aos discípulos quem ele era. Que pensais vós do Cristo? E a Bíblia tem muitas perguntas para nós. E às vezes as perguntas são mais interessantes do que as próprias afirmações. O que é que pensamos nós de Jesus? Jesus primeiro mostrou quem era e depois mostrou a obra que ele faria. E quando nós lemos o versículo 25, nós não lemos esse versículo, diz que ele foi entregue à vontade deles. Se nós temos a Bíblia aberta em Lucas 23, versículo 25, Jesus foi entregue à vontade das autoridades religiosas judaicas. Mas Jesus estava no controle. Há dois aspectos muito importantes na morte de Jesus Cristo. É que Jesus sempre esteve no controle da situação. E a Bíblia não se preocupa tanto em dar os detalhes da morte física, uma morte lancinante, uma morte pungente, uma morte dolorosa. A Bíblia não se foca nos detalhes escabrosos da morte de Jesus, da tortura que ele sofreu, das polifraturas que ele sofreu, das policontusões que sofreu. Jesus sofreu como homem todas as feridas que alguém pode sofrer. Ele foi lancinado, ele foi perfurado, ele foi contundido. Mas Jesus foca-se em nos mostrar o significado da morte e o valor da morte para nós. No caminho para a cruz, há um homem que se encontra com Jesus. Simão Cirneu. Interessante que este homem vem do campo. As ruas de Jerusalém eram estreitas, apinhadas. A multidão seguia Jesus. Jesus cansado, com a cruz às costas, com a parte horizontal da cruz às costas. E há um homem que se depara com Jesus no sentido contrário. E os soldados romanos coagiram, constrangeram Simão Cirneu a levar a cruz de Cristo. Imaginem o impacto que teve na vida deste homem. Constrangeram um certo Simão de Cirene, possivelmente um homem de cor escura, em que os soldados olham para ele e o constrangem a levar a cruz de Cristo. Mas sabem o que é que a Bíblia diz? Em Marcos capítulo 15, que constrangeram um tal Simão Cirneu, pai de Alexandre de Rufo. Então a Bíblia, no ano 60 depois de Cristo, vem dizer que Simão Cirneu é pai de Alexandre e pai de Rufo. Passado 30 anos da morte de Cristo, por que Marcos cita o nome de Alexandre e de Rufo como filhos de Simão Cirneu? Possivelmente eram conhecidos da igreja. Possivelmente a igreja conhecia Alexandre e conhecia Rufo. Aliás, Romanos capítulo 16, versículo 13 vai dizer: saudai a Rufo e a sua mãe, que é para mim uma mãe.
A cruz de Cristo muito possivelmente impactou a vida de Simão Cirneu, transformou a sua vida. Quando aquelas gotas de sangue caíram em Simão Cirneu, ele viu o impacto, ele viu que Jesus é o Filho de Deus. Ele reconheceu que Jesus é o Filho de Deus. Mas muitas vezes nós fazemos uma avaliação errada das situações. Aquelas mulheres batiam no peito, como as carpideiras faziam nos funerais, e lamentavam Jesus. As mulheres, no versículo 27, tiveram pena de Jesus. Elas se compadeceram de Jesus, e Jesus, naquele sofrimento atroz, vira-se para elas e diz: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por vocês e chorem pelos vossos filhos. Qual é o impacto de nós rejeitarmos Jesus Cristo? Qual é o impacto de nós rejeitarmos a cruz de Cristo? Jerusalém rejeitou Jesus. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e aqueles que te são enviados. Jesus, em Lucas 19:41, chorou sobre a cidade porque Jesus sabia que iria ser rejeitado. Então, quando nós rejeitamos Jesus, há um pendor de horror sobre a nossa vida. Não dá para nós ficarmos indiferentes. Não dá para nós dizermos não sei. Ou aceitamos, ou rejeitamos. Jesus está no centro. E nós ou estamos à direita, ou estamos à esquerda. Ou o aceitamos ou rejeitamos. Qual é a nossa avaliação de Jesus? Isaías disse: reputavam-no como ferido de Deus, como oprimido. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Então fizeram uma avaliação errada. Pensavam que ele estava a sofrer por ele próprio. Não, ele estava a sofrer por nós. Nós é que deveríamos estar ali. Então houve uma avaliação errada do que estava a acontecer. E vejam o juízo que Jesus vai determinar sobre Israel. Ele disse: virão dias em que aquelas que não geraram, em que os cheios que não amamentaram serão mulheres felizes, bem-aventuradas. Sabem porquê? Porque no ano 70, 40 anos depois, o general Tito, que seria depois imperador, destruiu Jerusalém e não ficou pedra sobre pedra, como Jesus disse em Marcos capítulo 13, versículo 1 e 2. Não ficou pedra sobre pedra. O pagamento pela rejeição de Jesus. Crucifica-o, crucifica-o, caia sobre nós o seu sangue. Vejam o impacto que isso pode ter na vida de alguém. Jesus vai dizer no versículo 31, se fizeram assim ao madeiro verde, o que farão com o madeiro quando estiver seco? Se fizeram assim com o inocente, o que farão àquela Jerusalém ímpia que não aceitou Jesus e não o reconheceu? Irmãos, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é misericordioso, mas há algo que nós muitas vezes não falamos, que é: Deus é justo. E o temor do Senhor é algo muito importante. Com Deus não se brinca. A Bíblia diz que Ele é um fogo consumidor. Então, se Ele é bom, Ele também é justo. A rejeição de Jesus teve uma penalidade muito forte sobre Jerusalém, mas Ele continuou a ser fiel e Ele não se negou a si mesmo. E o Israel continua a ser o povo da aliança, mas pagou um preço muito alto pela rejeição. E com Jesus naquele caminho, Ele não ia sozinho. É óbvio que Barrabás foi solto. Entregaram Jesus à vontade deles e Jesus fez a vontade de Barrabás. No versículo 25, vejam, trocaram Jesus por um criminoso. Será que nós somos melhores do que Barrabás? Será que Jesus também não fez a minha vez e a tua vez? Ele fez a nossa vez. Ele foi posto por expiação. Ele tomou o nosso lugar. Houve uma troca justa na cruz. O justo se fez injusto para os injustos serem feitos justos. Aquele que não conheceu o pecado foi feito pecado para que nós fôssemos feitos justos. 2 homens iam com ele, 2 homens também sob condenação.
E diz no versículo 33, se ainda temos as Bíblias abertas, diz que Jesus é executado com aqueles dois homens. Um retrato da humanidade em que Jesus está no centro e temos justos e injustos. Os justos não são melhores que os injustos, mas os justos reconhecem quem é Jesus e recebem a justiça de Jesus. A justiça de Jesus é-lhes imputada. Jesus é crucificado às 9 horas da manhã. É elevado naquela cruz e a inscrição que ele levava aqui, uma inscrição que ele levava, dizia: este é o Rei dos Judeus. E quando Jesus é erguido naquela cruz, a sua primeira palavra é aquilo que diz em Isaías: intercedeu pelos seus transgressores. Isaías 53:12. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Será que nós aprendemos alguma coisa com Jesus? Será que nós recebemos alguma coisa de Jesus? Será que somos imitadores de Jesus? E mesmo quando somos injustiçados, nós intercedemos por aqueles que nos causam dano. Nós fomos chamados para ser assim. A cruz de Jesus deverá ter esse poder sobre as nossas vidas. Em que mesmo quando somos injustiçados, sofremos o dano, nós intercedemos. Isto é um nível muito alto do cristianismo, mas é o nível a que Jesus nos chama. É este nível a que Jesus nos chama como filhos amados. É o nível de intercedermos pelos nossos transgressores. Vejam o que há na cruz, não há lamento de Jesus. Na cruz há perdão. Na cruz há salvação. Na cruz há amor. Na cruz há solidariedade. Na cruz há entrega pelos nossos pecados. Não vemos ali um Jesus choroso, não. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E a Escritura ia-se cumprindo. Salmo 22, versículo 18. E eles dividiram as suas vestes. E João vai dizer que a túnica que Jesus tinha, a túnica era algo interior, foi lançada a sortes, porque a túnica de Jesus tinha muito valor. A túnica de Jesus é aquilo que ele vestia no interior. Então eles olharam para a túnica e eles valorizaram a túnica. Não, nós não vamos dividir isto. Vamos lançar sortes. A partir do versículo 35, a humilhação cresce, irmãos. Jesus foi humilhado. Jesus passou por 6 tribunais. Jesus passou pela casa de Anás, Jesus passou pela casa de Caifás, Jesus passou pelo sinédrio judaico, Jesus foi a Pôncio Pilatos, Jesus foi a Herodes, Jesus voltou a Pôncio Pilatos, Jesus é colocado uma coroa de espinhos diante dos soldados, leva com uma cana na cabeça, é colocado a coroa na cabeça, é zombado, mas agora na cruz há um conjunto de pessoas que olham para Jesus e vão dizer: salvou os outros e não se salva a si mesmo. Quando Jesus está no auge do seu sofrimento, aquilo que eles vão tocar e beliscar é a identidade de Jesus Cristo. Quando nós estamos a sofrer, nós ficamos mais vulneráveis. E quando tocam na nossa identidade, a nossa autoestima, quem nós somos, pode ser algo muito importante. Tentaram tocar naquilo que era mais profundo em Jesus, quem ele era. Mas Jesus sabia muito bem quem ele era. Foi por isso que em João 13, quando ele se despe e se cinge da toalha e ele vai lavar os pés, ele sabia de onde veio, para onde veio, e Jesus sabia quem era. Então nós temos aqui o povo que está olhando, está a contemplar o espetáculo. Há pessoas que gostam de ver o sofrimento dos outros. Irmãos, se houver um acidente aqui perto, se alguém ficar ferido, há uma multidão que se vai aglomerar e as pessoas ficam curiosas. E existe uma certa curiosidade mórbida no ser humano que tem a ver com o seu coração corrupto pelo pecado. Então aquele povo, diz no versículo 48 que eles viram aquele espetáculo. Mas Jesus estava ali com uma missão. Jesus sabia quem era.
As autoridades diziam, salvou os outros e não se salvou a si mesmo. Se ele é o escolhido de Deus, saia daí para fora. Mas ele só nos podia salvar se ele permanecesse na cruz. Ele só nos podia salvar se ele nos fizesse o nosso lugar. Ele vai provar a sua identidade. Ele vai provar a sua identidade, mas ele não tem necessidade disso. Quando Jesus ressuscita dentre os mortos, ele prova que ele é o Filho de Deus em poder. A ressurreição é a prova final e cabal de que Jesus é o Filho de Deus. Ele podia dizer que ia morrer pelos nossos pecados, poderia ter um discurso muito bom, podia até fazer alguns milagres, mas se ele ficasse no túmulo, se ele ficasse só sepultado, tu nunca saberias se ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Mas quando ele vence a morte, nós temos a prova final que Jesus é o Filho de Deus. O sepulcro está vazio. Aquele anjo em Mateus 27 ficou sobre a pedra, no auge do poder de Deus sobre a morte já foi vencida. Mas vejam, os próprios soldados que não percebiam muito religiosidade, os próprios soldados escarnecem de Jesus, zombam com Jesus Cristo. Estamos entre as 9 da manhã e o meio-dia. Ainda não havia trevas sobre a terra. Há 3 palavras que saem da cruz. Pai, perdoa-lhes. João, eis aí a tua mãe. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Estas são as 3 palavras que existem entre as 9 e o meio-dia. E agora os soldados também zombam de Jesus, vão buscar uma esponja embebida em vinagre, colocam numa cana e dão na boca de Jesus, porque nós vemos que Jesus disse, tenho sede. Jesus antes tinha dito, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparas? Quando Jesus se vê com os nossos pecados, carregando os nossos pecados sobre o madeiro, e o Pai se afasta dele, ele cita o Salmo 22 dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Sofrimento espiritual, sofrimento físico, 5ª palavra da cruz. Entre o meio-dia e as 15 horas, há trevas sobre a terra, há silêncio, não há diálogo. Imaginem, o sol deixou de brilhar, mostrando a solidão do Filho de Deus, carregando os nossos pecados, mostrando o desamparo do Filho de Deus por nossa causa. Ele foi ferido pelos nossos pecados. Ele foi do agrado do Pai, moeu. E nós vemos agora os soldados, possivelmente frenéticos, levando aquele... Porquê? Porque ele disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eles podem ter pensado, Elias, ou em vez de Elia, Eloi, Eloi. Elias, os judeus pensavam que Elias podia responder a orações. Então, quando Jesus diz Eloi, eles percebem Elias e eles pensam, esperem, deixa ver se Elias o vem socorrer. E eles ficam na expectativa, e quando eles dão vinagre a Jesus, é um anestésico para aliviar a dor e para dar mais tempo, para ver se Elias vinha responder ao pedido de Jesus, que foi mal interpretado. Mas assim que Jesus bebe o vinagre, Jesus sabia que todas as coisas estavam terminadas, e ele vai dizer, Tetelestai, está consumado. A obra que o Pai me deu está feito, está terminado. Mas como é que nós vemos Jesus Cristo? Como é que nós continuamos a ver Jesus? Não foram só os soldados, ironicamente, que gozaram com Jesus. Não foram só as autoridades. Não foi só o povo que estava a olhar. Uma mesma pessoa que estava sob condenação vira-se para Jesus, no versículo 39, e diz, se tu és o Cristo, salva-te a ti e a nós. E o outro repreendeu e disse, tu nem mesmo estando debaixo de condenação temes a Deus. Nós muitas vezes estamos numa situação tão difícil, mesmo assim estamos a julgar os outros. Porquê é que não nos preocupamos com a nossa vida? Então aquele homem, naquela condenação, estava a injuriar Jesus.
E aquele homem disse, aquele que entrou no reino de Deus com Jesus, ele disse, nós na verdade estamos aqui com justiça, mas este aqui nenhum mal fez. Quando nós olhamos para Jesus, a primeira coisa que nós precisamos é nos arrepender. A segunda coisa é percebermos que Jesus é santo. A terceira coisa é pedir que Ele tenha misericórdia de nós. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus vai lhe dizer algo extraordinário no versículo 43. Em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu quero chamar a vossa atenção para esta frase. O céu é estar com Cristo. O céu é estar com Jesus. O céu é imediato e o céu é de graça. Aquele homem não fez nada para poder estar no céu. Aquilo que ele fez é o essencial. Ele olhou para Jesus, arrependeu-se dos seus pecados, viu que Jesus é Deus e pediu para estar no céu com Ele. Estar com Jesus é pelo que Ele fez, não é pelo que nós fazemos. É imediato. E vemos que houve trevas e já falámos sobre isso. Mas no versículo 45, o véu do templo, às 15 horas, se rasgou de cima a baixo. Sabem que hora, às 15 horas é quando estava a haver o sacrifício. É quando no lugar santo estava a haver o sacrifício. Mas havia um véu que separava do lugar santíssimo. Curiosamente, Jesus morreu às 15 horas, mostrando que Ele é o sacrifício perfeito, que Ele é o sacrifício suficiente, que Ele é o sacrifício necessário e que Ele é o sacrifício puro, imaculado e aceitável para Deus. O sacrifício de Jesus foi aceito às 15 horas e já não é necessário sacrifícios. Interessante. Jesus está no controle. Não foram os romanos, não foi Pilatos, não foi o imperador, não foram as autoridades que tiraram a vida a Jesus. Foi Ele próprio que entregou o Espírito ao Pai. Jesus disse em João 10:18: ninguém tira a vida de mim, eu mesmo a dou para a voltar a tomar. Quando José da Arimateia e Nicodemos vão buscar o corpo, Pilatos ficou surpreendido que Jesus já tinha morrido. Normalmente as pessoas agonizavam na cruz 3, 4 dias. Mas Jesus em 6 horas morreu. Eu não sei se nós acreditamos nesta história. Não sei se nós acreditamos naquilo que estamos a ouvir. O ouvir deve estar misturado com fé. Se nós não acreditamos, nós temos que pedir a Deus fé. Como Pedro, quando olhou para a figueira e disse: Mestre, a figueira secou. E Jesus disse: tem fé em Deus. Não há impossíveis para Ele, tudo é possível. Eu não olhei aos meus apontamentos, então eu já me perdi aqui um pouco já. Mas, só para finalizar, a vitória da cruz, para sintetizar algumas coisas, está consumado. Jesus terminou a obra. O véu se rasgou. O caminho está aberto. Isto é muito importante, irmãos. Na nossa vida, na nossa prática cristã, já não há obstáculos. Chega com confiança ao trono da graça para achar misericórdia e para no dia aceitável sermos socorridos. Já não há nenhum véu. Isto é muito importante. O caminho para o Pai está aberto. Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Nós agora temos acesso direto ao Pai pelo Espírito Santo. Nós estamos à distância de uma oração de Deus. Nós estamos à distância de uma oração. Chega com confiança ao trono da graça. E nós temos que ter ousadia. A obra de Jesus é tão grande que nós temos que entrar com ousadia no santuário. Pelo facto da obra grandiosa que Jesus fez pelas nossas vidas. Na morte de Jesus, Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte na sua morte. Como diz em Hebreus 2,14, Jesus destruiu o poder da morte. Jesus destruiu o império da morte. O maior horror dos homens é a morte.
Mas hoje um cristão, quando morre, como diz John Wesley, morre bem. O cristão morre bem. Porque nós sabemos para onde é que vamos. Nós confiamos naquilo que Jesus fez. Isto é muito importante. Nós às vezes vivemos demasiadamente distantes destas realidades. Mas um cristão morre bem. Quando um cristão morre, como é que são os funerais? São serenos, são tranquilos, são pacíficos. Há uma confiança, há um louvor, há uma gratidão. Porque o cristão morre bem. Jesus venceu a morte. E há poder na cruz de Cristo. Irmãos, vejam, há 3 personagens aqui que eu mencionei. Não sei se os irmãos, mas fiquem com isto. Que as suas vidas, eu creio naquilo que vou dizer, as suas vidas foram transformadas. Simão Cirneu teve a vida transformada. Aquele criminoso teve a vida transformada. E aquele centurião romano deu glória a Deus e disse: este homem é justo. Há outros evangelistas que vão dizer: este homem é verdadeiramente o Filho de Deus. São mais enfáticos e eles dizem: este homem é verdadeiramente o Filho de Deus. Então temos o centurião com uma vida transformada, porque a patrística, os pais da igreja, têm documentos em que vão dizer que o centurião se converteu ao cristianismo. O centurião, o criminoso, Simão Cirneu, as suas vidas foram transformadas. E certamente que a vida da sua família também foi transformada. A cruz de Cristo deve representar para nós perdão, intercessão pelos inimigos, salvação, amor e vitória. Irmãos, a cruz de Cristo não é como aquelas mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Não. Amor, perdão, intercessão pelos inimigos. Podemos nos colocar de pé, meus irmãos? A cruz de Cristo deve significar poder para transformar vidas. Nós, como igreja, nós devemos crer nisto. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus, nós muitas vezes menosprezamos o poder de Deus. Nós olhamos para alguém e nós dizemos: não é possível. Mas Deus tem possibilidade de resgatar aquela pessoa. Aos nossos olhos não. Mas a cruz de Cristo continua a ter poder para fazer o impossível. Nada é impossível para Ele. Creio que já fomos transformados nas nossas vidas, aqueles que aqui estão. Creio que já fomos transformados. Mas esta cruz ainda tem mais poder. Podemos receber mais de Deus. Podemos receber mais de Deus. Mais amor, mais perdão, mais vida, mais saúde. Sim, mais saúde. Ele tomou sobre nós as nossas enfermidades. Eu creio nisso. Jesus é o Jeová Rafa. Ele é aquele que cura. É aquele que opera. Eu creio nisso, meus irmãos. Esta cruz é só nós nos chegarmos ao trono da graça. Já não há nenhum véu. O que te impede de chegar a Ele? Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Será que nós temos tomado este passo de fé? Estamos à distância da fé e à distância da oração. Sem fé não há oração. Sem oração não há fé. Quando eu me aproximo de Deus, a minha fé é aperfeiçoada. Eu oro mais. O que nos está a distanciar ainda da cruz de Cristo? Eu não pensei falar nisto que estou a dizer agora, mas são coisas tão simples. Mas o caminho já está aberto. É só entrares com ousadia. Tu és filho de Deus, mas podes atingir um estágio de fé superior. Entrar no santo dos santos. Orar por pessoas que estão doentes. Orar por salvação. Manifestar o poder de Deus na vida dos outros.
Vamos fechar os nossos olhos, meus irmãos. Pai, nesta noite, obrigado, Senhor, pela obra que Tu fizeste, Pai. Aquilo que nós lemos, o poder que Tu tens sobre a morte, Pai. A forma como nos deste uma tão grande salvação. A forma como nos deste dignidade. Sabemos que quando morrermos estaremos contigo no paraíso, no céu. Sabemos que já não há condenação alguma. Sabemos que já venceste a morte. Sabemos que és o nosso fiel sumo sacerdote, que te podes compadecer de nós, mesmo nas nossas fraquezas, mesmo quando não oramos o que devemos orar, mesmo quando não temos fé. Tu nos socorres, Tu nos dás a mão, Tu nos chamas filhos, filhos amados. Oh, Pai, tem misericórdia de nós, como tiveste daquele criminoso, Pai. Oh, Deus, obrigado porque fizeste o nosso lugar. Assim como fizeste o lugar de Barrabás, também fizeste o nosso. Foste colocado como expiação, um sacrifício eterno, suficiente. Obrigado, Pai, pela igreja que também compraste pelo Teu sangue, Pai. Ajuda-nos a aproximar-nos do trono da graça para recebermos mais saúde, mais salvação, mais poder, mais amor, mais perdão, mais intercessão, para até sofrermos o dano, o prejuízo. Mas sabemos que Tu estás conosco e aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Nós queremos ser chamados filhos amados, filhos que Te amam, filhos que são Teus imitadores, filhos que intercedem pelos seus transgressores. Obrigado, Jesus. Nós Te damos louvor como aquele centurião que deu glória a Deus. Nós queremos glorificar o Teu nome. Nós não queremos calar a nossa voz. Nós como igreja queremos glorificar, dizendo que Tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.